Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática e hoje vamos falar sobre trigonometria, tá? Trigonometria, para quem não sabe, é estudo dos ângulos de um triângulo retângulo, tá? Grande, né? Mas é bem tranquilo. O triângulo retângulo nós já estudamos. O que nós estudamos? O teorema de Pitágoras, que é o que? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que significa isso? Você tem aqui um triângulo retângulo, um ângulo tem que ser o ângulo reto, e aí você vai ter dois outros ângulos que, no entanto, não é tão importante, e você vai ter as medidas dos seus lados. Que lado que tem a medida maior, que é de frente, é oposto ao ângulo reto, esse lado é chamado de hipotenusa, porque é o lado maior. E os dois outros lados menores, B e C, são chamados de catetos, certo? Então, o teorema de Pitágoras se resume a o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Simples, isso aí já vimos, já estudamos. Agora, nós vamos aprender um pouco mais. Lembra dos dois catetos que eu falei? Cada cateto tem um nome, dependendo e relacionado ao ângulo. E eu vou trabalhar esses dois ângulos aqui agora. Esse ângulo eu coloquei um símbolo de alfa e esse ângulo eu coloquei um símbolo de beta. Vou trabalhar cada um separadamente para mostrar para vocês, tá? E cada cateto, né, como eu disse, a hipotenusa não muda, vai ser sempre hipotenusa, só que os catetos, cada cateto vai ter um nome. Vai ter o cateto adjacente e o cateto oposto, tá? Adjacente quer dizer que é aquele cateto que está do lado do ângulo, bem tranquilo, e cateto oposto é aquele que está oposto, está do outro lado. Por exemplo, se eu for relacionar o ângulo alfa, for trabalhar com o ângulo alfa, se eu falar para vocês qual que é a hipotenusa está aqui, é o ângulo maior. Quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é aquele que está sempre do outro lado, no caso é o lado B. Quem que é o cateto adjacente? Se o ângulo está aqui, o cateto adjacente vai ser esse que está do lado, que vai ser o lado C, entendeu? Tranquilo, né? Ah, professor, se eu for trabalhar o outro ângulo, vou trabalhar o ângulo beta. Quem que é o cateto oposto ao ângulo beta? O cateto oposto é esse aqui, ó. O cateto oposto ele muda, ele vai ser sempre oposto, lá do outro lado da figura, oposto. Qual que é o cateto adjacente? O cateto adjacente do ângulo beta vai ser o lado B, tranquilo? E depois de falar para vocês sobre isso, vamos ter o estudo do seno, cosseno e tangente. Esse estudo do seno, cosseno e tangente, ele tem relações, que eu vou trabalhar esses catetos que eu acabei de dizer. O seno, por exemplo, o seno é todo cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu vou resolver cada um bem detalhado para vocês. Primeiro, vamos relacionar ao ângulo alfa. Para ângulo alfa. Só para vocês não terem dúvida. Para o ângulo alfa, vou calcular o seno, cosseno e tangente. Tá? O seno, cosseno e tangente pode usar abreviações, não precisa descrever o nome completo. O seno, por exemplo, ele vem como seno, sem, né? Só assim, com essa abreviatura que eu posso utilizar, bem tranquilo para vocês, né? Depois do seno, o seno é o que? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí o cateto oposto eu posso abreviar assim, ó, só usar o C e o O, e a hipotenusa eu uso só o H. Tá? Mas aí, nesse triângulo aqui, quem é o cateto oposto ao seno do ângulo alfa? Ângulo alfa está aqui. Cateto oposto a ele é o lado B, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? O A. E isso eu vou trabalhar em exemplos agora. Isso aqui é só para mostrar para vocês as relações, tá? Não coloquei números. No caso aqui eu vou usar os números. Eu estou usando letras porque eu não... só para mostrar para vocês a relação que existe. Depois vamos calcular o cosseno. Cosseno eu posso abreviar com cos, tá? Posso abreviar assim. Quem que é o cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então aqui, ângulo alfa. Eu vou até pintar ele aqui que eu estou trabalhando ele. Ângulo alfa. Quem que é o cateto adjacente do ângulo alfa? C dividido por quem? Por A, que é a hipotenusa, certo? E tangente. Qual que é a tangente do ângulo alfa, né? Ângulo alfa vai ser o cateto oposto
cateto oposto é o lado B, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é essa medida aqui, essa medida vem como C, tá bom? Tranquilo? Agora vamos para o ângulo beta, ângulo beta, e o beta tem um símbolo com Bzinho puxado um pouquinho mais mesmo, tá? Então o ângulo beta, eu vou trabalhar ele agora, vamos descobrir qual que é o seno do ângulo beta. Eu vou lá na relação e vou ver, seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. O ângulo beta está aqui, esse de branco aqui. Quem que é o cateto oposto? É o lado C dividido pela hipotenusa, que é quem? É o A, tá? Cosseno, qual que é o cosseno? Cosseno é cateto adjacente, que eu posso abreviar assim, como CA, e a hipotenusa como H. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nesse caso, o ângulo beta está aqui. Quem é o cateto adjacente? O B, o lado B, dividido pela hipotenusa, que é esse lado, o A. E tangente eu posso abreviar como T e o G, né? E tangente, o que é a tangente? Cateto oposto, que eu posso abreviar por CO, e o cateto adjacente eu posso abreviar com CA. Então, CO, CA. CO, quem que é o CO? Quem que é o cateto oposto da tangente aqui, né? Do ângulo beta. Tangente, ângulo beta está aqui, a tangente é cateto oposto é o lado C, dividido pelo cateto adjacente, que é no caso aquele cateto que está do lado dele, que é a letra B. Agora, se não entendeu aqui, pessoal, isso aqui é só relação, muito importante, bem tranquilo, pode rever o vídeo se não entendeu, para vocês entenderem o porquê que eu estou pegando esses valores, esses números, né? Esses números não, essas letras que simbolizam medidas desse triângulo, mas vamos trabalhar no exemplo para ficar mais tranquilo para vocês entenderem o que é isso, o que é essa relação que eu vou trabalhar. Primeiro exemplo, em cada triângulo calcule o valor que falta e determine os valores de seno, cosseno e tangente. Beleza. Quem que é o valor que está faltando aqui? Eu tenho aqui uma medida de 5 e aqui eu tenho uma medida de 12. Quem que falta? Oposto ao ângulo reto, né? Falta para mim a hipotenusa, tá? Então essa hipotenusa eu vou descobrir o valor dela. Como eu descubro o valor dela? O que eu falei no início, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem no caso é o A? O A, pessoal, é sempre a hipotenusa. O B é um cateto e o C é outro cateto, tá? Então quem que é a hipotenusa nesse caso? É o H, que eu não sei, então vou deixar A. Quem que é o B? Cateto, né? Aqui pode ser um cateto e aqui pode ser outro cateto. Não tem nome agora. Para teorema de Pitágoras eu não utilizo cateto oposto nem adjacente não, tá? Então aqui vai ser 12 ao quadrado mais C ao quadrado, que vai ser o outro cateto, que é 5 ao quadrado. Beleza. A ao quadrado é igual 12 ao quadrado é 144 mais 5 ao quadrado vai dar 25. Então, A ao quadrado é igual a 144 mais 25 vai dar 169. Raiz quadrada de 169, porque o 2 está como potência, passa na forma de raiz. Então, raiz quadrada de 169, 13. Então, quer dizer que se esse cateto aqui é 12, esse cateto é 5, a hipotenusa aqui tem que ser 13. Beleza? Depois que eu fiz isso, vamos calcular seno, cosseno, tangente que ele pediu aqui. Só que, observa, o ângulo está aqui, ó. Olha onde o ângulo está. Vamos trabalhar primeiro o seno. Qual que é o seno desse ângulo X aqui? Você vai observar, quem que é o seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Aí, se aqui está o ângulo, aqui vai ser o cateto oposto e aqui vai ser o cateto adjacente. E aqui já é a própria hipotenusa, né? Então vamos lá, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então é 12, você pega o valor 12 dela, né, dividido pelo outro valor que é 13, pronto, acabou, ele só quer isso que você faça, tá? Depois, cosseno, cosseno é quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente vale 5
dividido pela hipotenusa, que é 13. Beleza. E tangente, o que é tangente? Cateto oposto ou cateto adjacente. Cateto oposto vale 12, cateto adjacente vale 5. Só isso que você precisa de fazer. Pronto, acabou. Agora vamos para a letra B. Letra B, eu tenho aqui um cateto que vale 8, outro cateto vale 6. A medida da hipotenusa eu não sei, eu vou chamar de H aqui para mim descobrir ela. Então vamos lá, primeira relação de Pitágoras, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa não sei, vou deixar A ao quadrado novamente. B ao quadrado pode ser o 8 ao quadrado, mais o C, que é o 6 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que vai dar 64, mais 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado, dá 36. Então, A ao quadrado é igual a 64 mais 36, 100. Então, A ao quadrado, que eu vou pegar esse quadrado, vou passar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, A é igual a 10. Beleza? Então, aqui a hipotenusa é 10. Vamos fazer as relações seno, cosseno, tangente, né? Então, seno. Mas primeiro eu vou observar que o ângulo está aqui. Aqui é a hipotenusa, que é o lado maior, oposto ao ângulo reto. Então, quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é o 6. Cateto oposto. Está de frente, é aquele lado de frente para o ângulo, cateto oposto. E o cateto adjacente é aquele lado que está ao lado do ângulo, que no caso é o 8, cateto adjacente. Beleza. O seno trabalha quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto, 6 dividido pela hipotenusa, que é 10. Essa é a relação. Cosseno. Qual que é o cosseno aqui nesse caso? Cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, 8 sobre 10. E, por fim, tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Oposto é 6 por 8. 6 dividido por 8. Tá aí a nossa relação, tá? Por enquanto, a aula é só relacionar desse jeito aqui, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, só fazer essa relação do seno, cosseno, tangente. Depois vamos calcular, tá? Agora, por fim,